Olá a todos, eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino. Sou também procurador do Estado de São Paulo. O nosso tema de hoje é a impugnação ao cumprimento de sentença. Um tema bastante importante, um tema relevante, não só para os acadêmicos, mas também para os profissionais, no dia a dia do advogado. Nós sabemos que o Código de Processo Civil de 73 sofreu uma significativa alteração no que diz respeito à execução. Sempre houve uma preocupação em relação à execução. A execução é até mesmo considerado o calcanhar de Aquiles na questão do processo, na questão da efetividade do processo. Nós sabemos que os processos, de um modo geral, apresentam uma fase cognitiva, uma fase de conhecimento e também uma fase de cumprimento, uma fase de execução. E essa fase de execução é a fase destinada em transformar em realidade aquilo que foi decidido pelo juiz na fase de conhecimento, na fase de acertamento, na fase em que o juiz estabeleceu a regra para o caso concreto. Mas sabemos que, estabelecida a regra para o caso concreto, e havendo ali a condenação ou o reconhecimento de uma obrigação, seja de pagar, fazer, não fazer ou entregar, surge aí a necessidade de um cumprimento de sentença. Claro, desde que não haja o cumprimento voluntário por parte do devedor, do executado, do requerido. Então, o credor vitorioso na fase cognitiva irá iniciar a fase chamada fase de cumprimento de sentença. A fase de cumprimento de sentença, portanto, é uma fase que se dá em continuidade, sem intervalo, ou seja, sem intervalo, no mesmo processo. Então, a reforma que o CPC de 73 sofreu em 2005 trouxe para o nosso sistema a ideia de um processo sincrético, ou seja, um processo por módulos, por fases, não mais processos distintos, mas fases distintas. Então nós temos aí a situação do cumprimento de sentença. Essa situação não foi alterada no Código de Processo Civil atual, o Código de Processo Civil de 2015. Na verdade, acabou se perdendo uma grande oportunidade para se avançar um pouco mais na questão da execução. Mas como as reformas eram de 2005, o legislador, quando iniciou o projeto do novo CPC, entendeu por bem manter a sistemática adotada nessa reforma. Então nós não tivemos assim significativas alterações no que diz respeito ao cumprimento de sentença e até mesmo com relação ao nosso tema, que é a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, o cumprimento de sentença é a execução por título judicial, ou seja, a execução de uma sentença que reconheça a obrigação de fazer ou de não fazer. E, a princípio, uma sentença que emana do próprio Poder Judiciário, uma sentença cível, mas nós sabemos que também entre os títulos executivos judiciais vamos encontrar outros títulos, como, por exemplo, a sentença penal condenatória, a sentença arbitral, a sentença estrangeira devidamente homologada, mas, em regra, a sentença cível é que terá um maior número, ou será a hipótese mais comum no dia a dia forense. Então, nós vamos verificar que a pessoa que está ali como executado, ela ainda tem a possibilidade de apresentar uma defesa. Claro, há um prévio processo de conhecimento, como eu disse, onde se dá a oportunidade de defesa, mas mesmo sofrendo uma execução por título judicial, o ordenamento jurídico permite ao executado, ao requerido, se defender. E essa defesa é que se dá o nome de impugnação ao cumprimento de sentença, que é o objeto da nossa conversa hoje. Então, o executado, o requerido, que está diante está sofrendo uma execução por título judicial, ele poderá se defender. Veja, uma garantia do contraditório, uma garantia da ampla defesa. Embora a pessoa esteja como executada, ela tem direito a que essa execução seja realizada de forma correta, que os atos processuais observem os padrões legais, que não hajam nulidades, que não hajam vícios e que, eventualmente, seu patrimônio seja agredido, mas que essa agressão se dê conforme a lei estabelece. Então, a pessoa continua tendo a possibilidade de uma impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação, como se volta contra um título judicial, não é como os embargos do devedor, onde a matéria é ampla, o legislador permite qualquer tipo de defesa. Nós vamos verificar que o devedor, ao impugnar, ele terá um rol de matérias que o legislador escolhe que serão passíveis de alegação. Então, o devedor será intimado do início do cumprimento de sentença, terá o prazo de 15 dias úteis
para efetuar o pagamento ou cumprir a obrigação. E depois, na sequência, sem que haja qualquer outra intimação, terá mais 15 dias úteis para se defender, que é a impugnação. Então, na verdade, a impugnação, o devedor, o executado, terá 30 dias úteis, 30 dias, sendo que os 15 dias úteis iniciais são destinados ao cumprimento da obrigação. Pagar, entregar, fazer, não fazer. Após isso, ele terá um prazo de 15 dias, também úteis, para a apresentação da sua impugnação. Então, a pessoa, do advogado, deverá elaborar a sua petição com todos os cuidados que exigem para a defesa do executado. E apresentar, protocolar ou enviar eletronicamente essa impugnação. Então, na impugnação, o código, lá no artigo 525, estabelece quais são as matérias alegáveis. A primeira matéria que nós temos é a matéria quanto ao defeito, a nulidade ou a inexistência da citação na fase de conhecimento. Ou seja, se o réu não foi citado validamente, se não ocorreu a citação lá na fase de conhecimento e ele permaneceu revel, ou seja, não ingressou nos autos do processo, abre aí o legislador a possibilidade dessa alegação, desse vício que diz respeito à citação. Sabemos que a citação é um pressuposto processual de existência. Então, nesse caso, trata-se, na verdade, de uma situação em que o processo é juridicamente inexistente. E a lei permite, então, essa defesa através da impugnação. A doutrina costuma destacar que é o caso da chamada querela nullitatis insanabilis. Ou seja, nós temos alguns vícios, em especial os vícios que atingem os pressupostos processuais de existência, nós temos essa chamada querela nullitatis insanabilis, que na verdade nada mais é do que uma ação declaratória. Portanto, não se confunde com os chamados vícios rescisórios, já que os vícios rescisórios demandam aí ação própria, específica, que é a ação rescisória, como sabemos, está no artigo 966 do novo Código de Processo Civil. Então, a primeira hipótese é um vício bastante grave, é um vício que atinge a própria existência jurídica do processo, que é um vício ligado à citação, à nulidade, inexistência e que a pessoa tenha permanecido revel. Claro que se ela participou, ingressou no processo, alegou essa nulidade, não há possibilidade só na fase de impugnação, mas tem que ser permanecido como revel. Depois o código, nesse artigo 525, no seu inciso 2º, estabelece a ilegitimidade. Então, o executado pode alegar eventualmente a sua ilegitimidade, ou seja, que ele não deve sofrer aquela execução. Isso é comum, nos casos em que alguém inclua na fase de execução, por exemplo, um fiador. Um fiador que não participou da prévia fase cognitiva não poderá ser incluído aí na fase de cumprimento de sentença. Então, nós temos a ilegitimidade como matéria a ser alegada também no cumprimento de sentença. Depois o Código passa a estabelecer a questão de defeitos ou falhas com relação à penhora ou até mesmo com relação à avaliação incorreta dos bens penhorados. Então, o devedor pode alegar, o executado pode alegar, isso é bastante comum, um vício na penhora, como, por exemplo, a penhora sobre um bem de família, um bem de residência, nos termos da Lei 8.009 de 1990. Então, a questão da nulidade da penhora também pode ser arguida, alegada pelo executado através da impugnação. Ou ainda, como o Código estabelece, uma avaliação incorreta. A avaliação é muito importante, porque é através da avaliação que nós vamos dar a dimensão da execução. Ou a dimensão em quais bens do devedor a execução poderá avançar. Então, feita uma penhora, vamos dizer que tenha sido feita uma avaliação incorreta, pode ser feito um reforço de penhora. E esse reforço não é necessário, dada que a avaliação foi incorreta. Então, a avaliação é muito importante, o executado pode impugnar a avaliação feita, normalmente feita pelo oficial de justiça, dizendo, olha, o bem vale R$1 milhão e foi avaliado por 500 mil. Então, haveria a possibilidade dessa impugnação. Nós temos também a possibilidade da alegação em impugnação da matéria sobre a exigibilidade do título executivo. Ou seja, na verdade, a inexigibilidade ou a inexequibilidade do título executivo.
Então, se o título não é exigível, se o título não apresenta o atributo, né, da exigibilidade, não pode o credor promover a execução. O título tem que ser exigível. Então, se há uma sentença condicional, há uma condição, o credor tem que aguardar esse evento futuro. Se o título também, vamos dizer que não apresente o atributo da liquidez, também terá que liquidar o título para que possa promover a futura execução. Então, a inexigibilidade, a inexecuibilidade do título também pode dar ensejo à impugnação. Temos também a situação, essa também muito comum, né, na questão da impugnação, é a questão do excesso de execução. Nós sabemos que o excesso de execução ocorre toda vez que o credor extrapola aquilo que o título judicial lhe assegura. Então, se eu tenho na sentença assegurado a mim a importância de R$300 mil, não posso querer receber R$600 mil. Ainda que faça cálculos distorcidos, acrescentando correções monetárias indevidas, juros indevidos, é claro que isso, o devedor irá, no momento oportuno, no momento da impugnação, alegar, olha, estou sofrendo aqui um excesso de execução. Então, excesso de execução também é uma matéria alegável através da impugnação. Você pode trazer essa matéria na sua impugnação, dizendo que o credor está extrapolando aquilo que o título lhe assegura. Claro que, ao impugnarmos, nós temos que tomar o cuidado, como o Código deixa bem claro, nós temos que tomar o cuidado de que na nossa impugnação vem acompanhada de uma memória de cálculo, apresentando ao juiz quais são efetivamente os valores que o credor está a postular a mais. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Por quê? Porque se eu simplesmente fizer uma alegação de excesso, tal como lá no processo de conhecimento, fizesse uma contestação por negativa geral, essa impugnação será rejeitada liminarmente. Então, eu tenho que evidenciar ao magistrado o excesso de execução. Só não será rejeitada liminarmente, é claro, se apresentar outras matérias também em defesa. Além dessas matérias que eu apresentei a vocês, nós temos também a possibilidade da incompetência ser alegada através da impugnação. E qualquer que seja a incompetência, tanto absoluta quanto relativa, o Código de Processo Civil de 2015 teve um objetivo bem claro com relação à simplificação. E nós sabemos que ocorre uma simplificação quanto à alegação das matérias de incompetência, não só na execução, como estamos verificando agora, como também no processo de conhecimento. Lá no processo de conhecimento, hoje, não importa se é incompetência absoluta ou relativa, podemos fazer essa alegação através de uma preliminar da contestação. Da mesma forma, na impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, da mesma forma, quando eu estiver elaborando a defesa, uma execução por título judicial, eu posso fazer a alegação da incompetência, quer absoluta, quer relativa, através da própria impugnação. É comum, hoje nós temos a possibilidade aí da execução ser realizada até em juízos diferentes, onde ocorreu o processo de conhecimento. Então, pode ser que o executado alegue uma incompetência relativa ou até mesmo absoluta. Vamos imaginar a execução de uma sentença estrangeira. A sentença estrangeira tem que ser realizada perante o juízo federal, perante a Justiça Federal. Vamos dizer que, de forma inadvertida, equivocada, o credor inicia a sua execução, seu cumprimento de sentença no juiz estadual, na Justiça Estadual. Então, o devedor poderá alegar, olha, essa matéria, e cabe à Justiça Federal e não à Justiça Estadual. O Código só faz uma advertência para quem vai alegar o impedimento à suspeição do magistrado. Agora não a incompetência do juízo, mas impedimento ou suspeição do magistrado. Aqueles casos que nós conhecemos de impedimento, suspeição, amizade, inimizade, parentesco, algum vínculo que o juiz ou o magistrado tenha em relação às partes, vamos dizer que tenha sido padrinho de casamento, como estamos enfrentando essa questão hoje, tá certo? Recebeu flores. Então a parte poderá fazer essa alegação de impedimento ou suspeição, mas será por uma petição simples, como estabelece o Código. Por fim, no artigo 525, nós temos as matérias que estão ligadas ao próprio mérito da execução, que são matérias importantes, já que tratam da dívida, do débito propriamente dito.
E matérias, como diz lá o inciso 7 do 525, matérias que devem ser supervenientes à sentença. Ou seja, não pode ser matérias anteriores, tem que ser posterior à sentença. Tal como o pagamento, tal como a novação, tal como a compensação e qualquer outra causa extintiva daquele crédito. Então vejam que nesse caso a impugnação não será apenas e meramente um incidente processual, mas uma ação processual, já que o mérito da execução será discutido através da impugnação. Então vejo que a impugnação é uma peça bastante importante no que diz respeito à defesa do devedor. Então nós temos que tomar todos esses cuidados quando formos elaborarmos a nossa impugnação. A impugnação, embora sofra cortes na questão da matéria a ser alegada, no que diz respeito à profundidade da análise das matérias que são alegadas, naquilo que nós denominamos de profundidade ou plano vertical da cognição, nós vamos verificar que não há restrições. Então, o juiz pode determinar provas, pode determinar audiência, perícia, irá decidir a impugnação. Então, na questão procedimental, a impugnação, ela passa inicialmente por uma oportunidade do credor se manifestar sobre ela. O juiz fixará o prazo de 15 dias para que o credor possa dizer sobre a impugnação e depois, então, o juiz, o magistrado, verifica a necessidade de provas. E aí, na sequência, nós teremos a fase decisória. Na fase decisória, há sempre um cuidado muito grande, que é a questão da natureza da decisão do juiz que acolhe ou rejeita essa impugnação. Então, um cuidado muito grande, os alunos, os profissionais, no momento da decisão da impugnação. Se a impugnação for rejeitada, entende-se que se trata de uma decisão interlocutória e, portanto, o recurso a ser manejado é o recurso de agravo do instrumento. Por quê? Porque é uma decisão interlocutória, porque nós, inclusive já tratamos desse tema em outro vídeo, a decisão do juiz não colocará fim à execução, não põe fim à execução, não termina a execução. Se a execução continua, o ato será tido como decisão interlocutória nos termos do artigo 203, parágrafo 2º. Não se enquadra no 203, parágrafo 1º. Então o advogado fique atento, o advogado, o profissional, o estagiário, fique atento. Por quê? Porque o recurso aí será o agravo. Quando o juiz acolher a impugnação e essa impugnação acarretar a extinção da execução, essa decisão, até por esse aspecto finalístico ou teleológico, colocando fim à execução, o ato será enquadrado no conceito e na noção de sentença. Então o profissional deverá apelar, o recurso será o recurso de apelação. Muito cuidado, porque até mesmo uma possível invocação do princípio da fungibilidade ou da trocabilidade corre o risco do tribunal entender que se trata de um erro grosseiro. Então, muito cuidado, muita atenção. A questão de um acolhimento parcial, da mesma forma, havendo um acolhimento parcial da impugnação, a execução prossegue. Se prossegue, decisão interlocutória e, portanto, o recurso a ser manejado será o recurso de agravo. Com relação aos aspectos de honorários, em relação à impugnação, sabemos que o juiz, quando se inicia o cumprimento de sentença, ele já fixa os honorários ali de 10% para o credor. Se a impugnação for rejeitada, ou seja, a defesa do devedor não é acolhida, não ocorre aí nenhuma majoração dos honorários. Os honorários continuam sendo mantidos ali em 10%. Se ocorre a questão, se a impugnação ela é acolhida e acarreta a extinção, quem será condenado a pagar custas e honorários advocatícios será o credor, o impugnado que sofreu a derrota ali. Bem, essas eram as minhas considerações sobre a impugnação. Gostaria de dizer que não esgotei o assunto é extenso. Gostaria de tratar ainda sobre o aspecto importante da questão da coisa julgada inconstitucional como matéria de defesa na impugnação, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade, para um próximo vídeo. Gostaria finalmente de convidá-los para se inscrever ao canal, TGP Descomplicada,
que se inscrevam também ao canal da IT, não é? Que os vídeos também são divulgados lá. Se inscrevam no canal da IT. Não deixe de curtir, não é? O vídeo e até ao próximo encontro. Um grande abraço a todos.